Relacionamentos renovados. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos? Pois este meu filho estava morto e volta à vida. Estava perdido e foi achado. Lucas 15, do 23 ao 24. Sentei no chão da sala, a 1,5 m da televisão, assistindo a nossa versão local do programa America Bandstand, conhecido como Record Hope. Todas as terças à noite, o popular programa de dança começava com líderes de torcida da escola da região. Os dançarinos contavam com alunos da escola. Naquela noite, meu colégio estava sob os holofotes. As líderes de torcida e as moças segurando pompons, vestidas com um uniforme preto, laranja e branco, marcharam para seus lugares ao som do grupo de percussão. Os movimentos eram sincronizados e eu conhecia cada passo, cada pirueta, cada rodopio. Eu sabia o nome de cada menina. Assisti como se estivesse lá. Lágrimas rolavam pelo meu rosto porque eu queria muito estar participando. Eu sabia que os movimentos precisaram ser ajustados porque uma garota estava faltando. Essa garota era eu. Meus pais não me deixavam participar dos bailes da escola, por isso não me permitiram fazer a apresentação naquele programa de dança ao vivo. Eles eram sinceros ao restringir minhas atividades e escolhas, mas aos 14 anos não consegui entender plenamente o amor e a proteção que estavam me estendendo. Nos meses seguintes, tomei algumas decisões sem o conhecimento de meus pais, porque não achava que aqueles adultos ultrapassados entendiam alguma coisa sobre a juventude da minha geração. Fiz planos secretos de ir a baile e de fazer outras coisas que meus pais não apoiariam. Lembro-me vividamente da noite em que planejei escapar do quarto para ir com uma turma mais velha que eu mal conhecia a uma cidade vizinha passear pela rua principal. Um amigo do meu irmão mais velho e um colega dele estavam passando uns dias em casa, vindos da faculdade, e eles nos levariam naquela noite. Meus amigos já haviam me convidado para fazer esse passeio muitas vezes, mas a maioria sabia que eu não tinha permissão para ir, então eles iam sem mim. Finalmente, dessa vez, eu iria junto. Tudo estava planejado. Meus amigos e eu combinamos que se a luz do meu quarto estivesse acesa, seria um sinal de que não era seguro eu sair pela janela, porque mamãe e papai ainda estavam acordados. Se a luz estivesse apagada, quando eles passassem de carro, era sinal para esperarem enquanto eu saía pela janela, pois minha mãe e meu pai já estariam dormindo pesado. Na escola, naquele dia, eu estava muito empolgada por finalmente ter aquela experiência. Meus amigos e eu conversamos sobre o assunto, planejando e tecendo estratégias. Eu estava com frio na barriga e nó na garganta. Frio na barriga de empolgação e nó na garganta de medo e culpa. Havia um conflito em meu coração. Eu sentia vontade de me divertir, mas não queria fazer nada errado. Sabia que não era possível fazer ambos. Mamãe preparou o jantar como de costume naquela noite. Eu não estava com vontade de comer, mas ela insistiu que eu me sentasse à mesa. Fiquei quieta durante o jantar e papai me perguntou se estava tudo bem. Garanti que tudo estava ótimo, só me sentia meio mal. Lembro-me de ficar pensando em como meus pais eram maravilhosos e no quanto eu os amava. Sabia que se eles descobrissem o que eu estava planejando, ficariam magoados. Lá no fundo, eu não queria chateá-los. Não sei qual foi o assunto da nossa conversa à mesa naquela noite. Sei que meu irmão estava no último ano do ensino médio e participava de todos os esportes. Papai era um grande fã de esportes, por isso nossos diálogos à mesa costumavam girar em torno dos jogos. Dos jogos de Noel naquele ano letivo. Não era incomum outros jogadores de futebol americano jantarem em nossa casa antes de um jogo, e sempre íamos às partidas, fosse em nossa escola ou na casa do time adversário. Eu era líder de torcida durante os jogos de meu irmão, sentia grande orgulho de ser irmã dele e não queria desapontá-lo.
À mesa naquela noite eu me senti como duas pessoas. A irmãzinha caçula de um rapaz que eu amava e a adolescente de coração selvagem que queria se divertir. Como ser as duas? Eu fugiria pela janela às 11 da noite para voltar às 2 da manhã ou ficaria em casa? Não é de se espantar que meu apetite tenha ido embora. Era muita coisa para uma mocinha decidir. Conforme planejado, meus pais se deitaram no horário de costume e estavam num sono profundo. Fui para o quarto e fingi estar indo dormir. Depois de ter certeza de que eles estavam dormindo, levantei, me vesti e dei continuidade ao meu plano. Com as luzes do quarto apagadas, às 22h55, fiquei perto da janela esperando o carro aparecer na estrada ao lado da cerca branca de nossa casa. Com a bolsa na mão, estava pronta para minha primeira noite de diversão na rua. Vi os faróis se aproximando e virando perto da cerca. Congelei. Meus pensamentos foram: não posso fazer isso. Minha mãe e meu pai me amam demais. Não posso fazer isso com eles. O que pensarão de mim se eu for pega? Meu coração estava acelerado. O carro lá fora continuava parado esperando por mim. O plano estava funcionando, com exceção de algo inesperado. Eu me lembrei do jantar. O riso em volta da mesa de jantar naquela noite, os olhos amorosos, os planos para o dia seguinte, tudo me veio à mente. Depois de hoje, como serão os jantares para mim? Perguntei a mim mesma. Eu não sabia qual era a resposta. Só sabia que não poderia fazer aquilo. Fui até a porta do quarto, em vez de me dirigir à janela já aberta, e acendi a luz. Para os meus amigos, isso significava que sair não era seguro para mim. Eles foram embora. Minha vida poderia ter tomado um rumo muito diferente, com as consequências daquela noite. E se eu não tivesse me sentado com a família à mesa para jantar, acender o interruptor foi uma das decisões mais importantes que já tomei. Fazer o jantar foi a decisão importante de minha mãe naquela noite. Aquela foi a última tentação do tipo que tive durante o ensino médio. Pouco depois entreguei minha vida a Cristo e comecei a tomar decisões que agradavam a Ele e a meus pais. Meu relacionamento interior foi renovado com minha família à mesa. Naquela noite, o conflito dentro de mim começou a se resolver. E a propósito, anos depois, meus pais disseram que se arrependeram de não terem me deixado ir ao programa de televisão com a equipe de líderes de torcida. Eu já os havia perdoado. Um lugar de restauração. Nenhuma experiência de vida substitui o vínculo e a significância criados ao se comer juntos à mesa. Seja jovem, seja velha, quando uma pessoa passa por trauma, tentação ou embaraço, um convite para a mesa a leva a se sentir valorizada e seu senso de valor é restaurado. Você já se pegou fazendo algo impensável? Presa numa circunstância inesperada? Você contou uma mentira que não planejava ou disse coisas das quais se arrepende? Você reagiu em dissonância com seus valores pessoais e com quem você é de verdade. É extraordinário saber que não importa o que você enfrente durante o dia, uma briga feia com um colega de trabalho, um desentendimento com o cônjuge, uma explosão de impaciência com os filhos, existe graça à mesa quando você se junta à sua família para jantar. Você pode até já ter orado e se arrependido enquanto voltava para casa, mas ao se sentar à mesa, sabe que o pão da presença restaurará sua vergonha e seu arrependimento pela falta de autocontrole, e isso lhe proporciona grande alívio. O amor e a afirmação dos membros de sua família lhe dão coragem para enfrentar o amanhã com dignidade. Deixe-me compartilhar 3 exemplos bíblicos de pessoas cujos relacionamentos foram restaurados ao dividirem uma refeição. Pedro. Na noite em que Jesus foi preso, o apóstolo Pedro fez algo impensável.
Quando uma jovem serva apontou para Pedro e disse que ele era um dos homens que andavam com Jesus, o discípulo negou até mesmo conhecer o mestre. Respondeu: Não sei do que você está falando. Mateus 26, do 69 ao 70. Isso aconteceu 3 vezes, e cada vez que alguém identificava Pedro como amigo de Jesus, ele discordava com veemência. Quando uma pessoa afirmou: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia, Pedro ficou tão bravo que a xingou e mentiu agressivamente de novo. Versículos 73 e 74. Naquele momento, um galo cantou e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Saindo dali, chorou amargamente, cheio de vergonha por ter negado seu Salvador e Senhor. Versículo 75. Felizmente, porém, a história não termina assim. João 21 conta que Jesus apareceu a Pedro e restaurou o relacionamento entre ambos durante uma refeição que fizeram juntos. Depois da crucificação de Jesus, Pedro voltou para a Galiléia e estava num barco pescando quando ele e seus amigos ouviram um homem chamando da praia, perguntando se eles haviam pegado algum peixe. Responderam que passaram a noite pescando, mas as redes estavam vazias. O homem lhes disse que jogassem a rede do outro lado do barco e ela voltaria cheia de peixes. Imediatamente, Pedro e seus amigos reconheceram que o homem na praia era ninguém menos que o seu Senhor, que havia morrido na cruz, fora sepultado e agora estava vivo outra vez. Quando Pedro reconheceu a voz de Jesus chamando da praia, ficou tão entusiasmado que pulou na água e nadou para a margem, enquanto os outros levavam o barco para o estaleiro. O que Jesus estava fazendo na praia enquanto esperava os outros ancorarem o barco? Preparando o desjejum, peixe e pão. João 21, 9. Em seus últimos dias na terra, Jesus deu a Pedro, que deveria estar se sentindo assolado pela vergonha, uma oportunidade para conversar enquanto partiam o pão juntos. Depois do café da manhã, Jesus perguntou se Pedro o amava. Nem imagino como Pedro se sentiu. Ele fizera o impensável e fora pego. Ali estava Pedro, face a face com um amigo amoroso que o procurara e lhe preparara café da manhã, a fim de que tivessem uma conversa muito importante. Jesus escolheu as perguntas certas com muito cuidado, levando Pedro a se abrir. Ele simplesmente perguntou: Pedro, você me ama? O discípulo teve assim a oportunidade de dizer o que se passava em seu coração. Que ato de graça Jesus demonstrou ao preparar o desjejum e conversar com Pedro. Observe que Jesus não falou do fracasso de Pedro, nem tentou fazer o discípulo se sentir mal pelo que havia feito. Jesus não o interrogou, perguntando por que ele havia mentido. E o mais importante, Jesus não o lembrou de que estivera certo o tempo inteiro. Afinal, na última ceia, ele havia advertido que Pedro negaria, Mateus 26, 34, e poderia muito bem ter dito: está vendo? Eu já sabia. Estar juntos, face a face, repartindo uma refeição, pode remover a culpa e a vergonha de termos feito algo de que nos arrependemos profundamente. Jesus estendeu a Pedro um favor que ele não merecia ao lhe preparar o desjejum. Isso sim é que é graça maravilhosa. Davi. O rei Davi é outro exemplo bíblico de alguém que foi restaurado à mesa. Como vimos no capítulo 6, Davi fala do seu relacionamento com o bom pastor no Salmo 23. Nos 3 primeiros versículos do Salmo, ele recorda o que o bom pastor fez em sua vida e identifica 4 elementos que Deus usa para moldar seu caráter. Ele me faz, versículo 2, Deus disciplinava Davi. Ele me conduz, versículo 2. Deus era o padrão e o exemplo para Davi seguir. Restaura-me, versículo 3. Deus incentivava Davi e sempre lhe dava outra oportunidade. Guia-me, versículo 3. Deus ensinava seus princípios a Davi. Essas interações de disciplina, exemplo, incentivo e instrução preparavam Davi para se tornar um grande líder no reino de Deus. Assim como a vontade do Senhor era restaurar Davi,
Ele deseja restaurar cada um de nós quando falhamos. Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Uma vez que as ações nesse versículo são separadas por ponto e vírgula, não por ponto final, presumo que o pastor preparou uma mesa para Davi na presença de seus inimigos. Ele ungiu a cabeça com óleo enquanto ele estava à mesa. Davi foi restaurado da vergonha do fracasso e incentivado por Deus à mesa. Ali, Deus lhe deu poder para enfrentar os adversários com sua unção. Ele ganhou nova confiança, foi restaurado, sentiu-se mais forte e mais capaz do que nunca. Além disso, seu cálice transbordou com a segurança e a identidade renovadas. Não segurança em si mesmo e nas próprias habilidades, mas na pessoa que o pastor o estava moldando para ser. Davi conclui: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Versículo 6. Por causa de seu relacionamento com o bom pastor, Davi foi restaurado na presença de seus inimigos, tornando-se um homem sensível, de caráter forte, paixão profunda e desejo espiritual. Creio que o Salmo 23 é um ótimo guia para pais, líderes em formação e todo aquele que deseja desenvolver o caráter. Ele apresenta as características necessárias para moldar o caráter e cultivar o desejo espiritual daqueles a quem lideramos. Esses princípios geram o potencial para a restauração que pode ocorrer no coração de uma pessoa quando preparamos a mesa para ela. O coração e a vida voltam a transbordar de alegria e satisfação, recebendo um novo destino.